Eu queria falar um pouco sobre o Natal. Eu vejo tantos cristãos questionando sobre se nós devemos, como cristãos, observar o Natal como um dia de festa ou não. Eu vejo tantas pessoas dando valor a esse dia, né? O dia que se comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E vejo também pessoas falando a respeito de que é o dia da família, o dia de reunir a família, principalmente os que não creem em Deus ou que se recusam, a acreditar. Eles têm essa forma de dizer. E eu fico meditando sobre estas coisas. Volta e meia penso no significado do Natal verdadeiro. E eu tenho lido as Escrituras sagradas e tenho visto como Deus quer ser adorado. Tenho aprendido isso nas Escrituras. Mas o Natal está aí, né? E as pessoas comemoram o Natal das mais diversas formas. E uns colocam, é comércio. E também né? Um dia que o comércio fica muito ativo. Para os comerciantes é um dia muito bom, né? Um dia que as pessoas se forçam a ir às lojas, comprar presente, lembrar de alguém, dar presente, valorizar. Mas eu, como uma pessoa que entendo que eu tenho um papel a fazer, né, um papel a exercer nesse mundo nosso, por conta das coisas que tenho aprendido, eu quero falar um pouco sobre isto. É claro que as pessoas vão certamente pensar, quando estiverem me ouvindo, que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de entender. E isso é verdadeiro. Cada um tem. Mas eu digo que a verdade de cada um está fundamentada no seu próprio conhecimento. E o conhecimento vem justamente das várias observações de como as pessoas pensam e entendem. A gente vai somando conhecimento e a gente vai chegando a um consenso de como são as coisas verdadeiramente. E se a gente dá atenção ao que as pessoas falam, a gente junta essas informações e elas de alguma forma nos ajudam a compreender coisas maiores. Esse é um entendimento que eu tenho a respeito disso. E eu quero aqui expor o que eu entendo a respeito disso, sem querer dizer que o que eu vou dizer é a pura realidade, mas dentro do meu conhecimento, das Escrituras, eu entendo para mim que é a realidade. E acho que cada um deveria ter a sua verdade dentro de si bem firmada, mas eu penso que a exposição do que eu entendo vai ajudar. De repente, quem quiser me ouvir, ou quem quiser parar para assistir esse vídeo, vai somar de alguma forma para o entendimento perfeito diante de Deus, que tem que ser,
que deve ser o nosso propósito. Porque Deus, o que Ele requer de nós é a perfeição. Não faz por menos. Ele quer que nós alcancemos a perfeição. Por isso está escrito, né? Sede perfeitos, porque é perfeito o vosso Pai que está no céu. São palavras do próprio Senhor. Do próprio Senhor Jesus Cristo. Este que se comemora o dia do nascimento no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é um dia próprio para comemorar? Essa é a primeira pergunta que surge. Eu penso que é. Se você não soubesse a data do nascimento do seu pai, vamos imaginar que seu pai tivesse vivido num tempo onde não existisse registro civil, como existe hoje, que as pessoas nascem, vão lá e registram a data e hora do nascimento, com todos os detalhes. Mas houve dias passados, né? Gente que viveu aí há um século de vida, mais ou menos. Existem muitas pessoas que não tiveram esta oportunidade de ter um registro de nascimento. E o dia do registro de nascimento, de repente, pai morreu, mãe morreu, parentes, a pessoa de repente ficou sozinha numa determinada circunstância e, por ser pequena, esse dia acabou se esquecendo. Não se sabe exatamente o dia que a pessoa nasceu. Outro dia mesmo, hoje é dia 25 de dezembro de 2014, há cerca de uns 6 meses mais ou menos, eu estava ouvindo a história de uma mulher que vive aqui, nós estamos no estado do Espírito Santo, e mais precisamente na Grande Vitória, e no interior aqui do estado, uma mulher que ela achava que tinha 96 anos de idade, mas ela não tinha registro de nascimento, e ela não tinha exatamente a data do seu aniversário, nem o dia, nem a idade exata que tinha. O que ela sabia, né, é que ela tem uma filha que mora perto dela, e que essa filha já estava aí com 80 e tantos anos, e que tinha registro de nascimento, a filha, e com referência na idade da filha e tal, se imaginava que ela tinha uma determinada idade. Mas não tinha data do nascimento. Mas o que eles faziam, essa família? Essa família comemorava a data do nascimento da mãe. Apesar de não saber a data certa, mas comemorava a data do nascimento da mãe. Não sabia exatamente quantos anos tinha a mãe, mas que importava. Um dia ela tinha nascido, né? Então, não tem problema. Então, no que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo, nós não sabemos o dia em que ele nasceu. Mas nós sabemos que um dia ele nasceu nessa terra. As Escrituras não revelam a data do nascimento, por isso não ser uma data que Deus, o Pai, certamente queria que isso tivesse em memória do povo. O propósito de Deus, acredito eu, tenha sido maior do que este, que você guardasse a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Apesar de que ele é uma pessoa de extrema importância para nós, é nosso Salvador, mas não era para considerar esse dia motivo de registro nas Escrituras, mas sim que ele nasceu. Enfim, já se tem, né, uma linha divisória no tempo que ela é cabal para nós, que é a divisão da história, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos no ano de 25 de dezembro de 2014, depois de Cristo. Isso é um divisor.
na história, né? Antes de Cristo, depois de Cristo. O dia do nascimento. Queremos comemorar o nascimento do Salvador. Dia 25 de dezembro foi o dia escolhido. Beleza, não tem problema nenhum. Meu entendimento, biblicamente falando, não tem problema nenhum. Só teria um problema se na Bíblia estivesse dito a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo foi dia tal. E a gente comemorasse no dia 25 de dezembro. Né? Aí, bom, era lá. E era um caso de se questionar. Ele não nasceu nesse dia. Ele não nasceu nesse dia. Nós sabemos, pelo registro das Escrituras, que o dia é tal, mas nós comemoramos no dia 25 de dezembro. Aí seria uma coisa estranha. Mas comemorando dia 25 de dezembro, porque nós não sabemos o dia, não tem problema nenhum. No meu entendimento, pessoal, não tem problema nenhum. E pelas Escrituras também. Agora, sabe o que tem um entendimento importante para nós que somos cristãos, que nós precisamos de ter? É que cada vez mais que nós dissemos, ou dizemos, ou vamos dizer que o Senhor Jesus Cristo nasceu nessa terra, que o Senhor Jesus Cristo um dia viveu aqui. Quanto mais nós dizemos isto, mais nós nos tornamos indesculpáveis. Mais nós dizemos para o mundo: tome uma providência, muda de vida. Quanto mais nós dizemos que temos um Salvador, para aqueles que não querem se entregar a este Salvador, esse é um problema sério. Porque cada dia que passar, elas estão num beco sem saída. Elas não vão poder dizer: eu não sabia que nós tínhamos um Salvador. O Senhor Jesus diz assim, que a condenação para o mundo é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Querendo dizer que ele esteve aqui. Quem não o seguiu é porque as suas obras são más. Então, eu penso que este é o ponto muito importante de comemorarmos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Acaba sendo uma forma de evangelizar. Acaba sendo uma forma de nós falarmos de Jesus para aqueles que não conhecem, para aqueles que ainda não se entregaram, e para nós mesmos. E para nós mesmos. Porque eu tenho certeza que muitos de nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, como eu creio, talvez ainda tenha alguma resistência a respeito de alguma coisa em relação ao reino de Deus. Por que eu digo isto? Um exemplo claro disto é o número de denominações que existem no mundo. Pessoas se reúnem ou se congregam em torno de um só pensamento. Agora, essa doutrina que eles seguem, essa maneira de adorar, essa maneira de servir a Deus, é a maneira correta? É a pergunta que fica. Para que se pense sobre ela. Eu não sei se é.
Eu entendo pelas Escrituras que não há uma só de todas essas religiões que eu conheço por aí que fazem a vontade de Deus de acordo com as Escrituras. Os homens têm um tal de querer inserir seus próprios valores na doutrina que o Senhor nosso Deus deixou para nós, porque há determinados homens que se acham justos, santos, se acham conhecedores da palavra, doutores da lei de Deus. E estas pessoas, elas na verdade, elas não se entregam. Elas começam a achar que de repente Deus deixou algum detalhezinho sem considerar. E aí não querem fazer. As pessoas leem as Escrituras invariavelmente analisando as Escrituras com seu intelecto. As pessoas leem as Escrituras analisando as Escrituras com o conhecimento que têm a respeito da vida, a respeito da sua espiritualidade. É uma coisa interessante, muito interessante. Mas eu acredito que as pessoas, todas elas, deveriam fazer da seguinte forma: não deviam olhar as Escrituras Sagradas como um livro para você ler e julgá-lo, interpretá-lo. Está escrito assim: tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Não está escrito tudo o que dantes foi escrito para a nossa interpretação foi escrito. É para ensinar. Se é para ensinar, é para você ler como um manual. Se você pega o manual do novo aparelho que você acabou de comprar e lê, você aprende a usá-lo corretamente. Agora, se você não dá importância ao manual, no uso, você corre o risco até de quebrar. É por isso que tem uma frase no mundo aí que diz assim: quem não sabe rezar xinga Deus. Por incrível que pareça, é uma frase que tem a ver, sabe? Tem a ver com a palavra. Por incrível que pareça. A voz do povo não é a voz de Deus, mas nesse particular, de repente está certo. Porque tem muita gente oferecendo a Deus louvor e adoração que Deus não atenta, não olha. Tem muita gente fazendo caridade que Deus não leva em consideração. Tem. Por que não? Porque Deus não quer ser adorado da forma como nós queremos adorá-lo. Deus quer ser adorado da forma como Ele estabeleceu ser adorado. Eu acho interessante. No dia 25 de dezembro, que no caso foi ontem, agora é de madrugada, esses pensamentos não me deixaram dormir, então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu observei ontem, comércio tudo fechado, tudo, nada aberto. Aqui no meu bairro, a padaria nem sequer fez pão, como se as pessoas nem comessem nesse dia, né? Se eu quis tomar café, eu tive que comer o pão do dia anterior, que por acaso estava guardado, havia sobrado e estava guardado, aí comi. Mas não havia pão na padaria para comprar. Que coisa interessante.
Que coisa interessante. E tudo isso para satisfazer um preceito de homem. Qual preceito? O Natal. Natal é preceito de homem. Preceito de homem. Mas todos querem, acham que estou fazendo uma obra maravilhosa. E param a ponto de não fazer pão. Que fiquem todos com fome. Hoje é Natal, não é dia para abrir comércio. Não é interessante isso? E Deus certamente não se agradou disso. Você pega as escrituras do Gênesis ao Apocalipse. E lá está escrito que Deus separou um dia onde o homem não deve trabalhar. O 7º dia da semana é o dia que o homem não deve trabalhar. E isso desde o princípio, desde o Gênesis, Deus vem falando sobre isso. Quando chega no Êxodo 20, o Senhor lembra e diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Mas o 7º dia o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. É o dia de descanso que o Senhor te deu. Palavras que eu estou acrescentando. Nele não fará nenhuma obra. Nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. O Senhor fala também até do jumento. Lê lá o mandamento para você ver como é que é. Eu não gosto de ficar recitando muito assim, um detalhe. Eu prefiro que você leia e veja. Êxodo 20. Dá uma olhadinha lá. Mandamentos de Deus. E Deus não deu assim, a partir de hoje vocês façam isso, não. Deus disse assim, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Falando de algo que o Senhor já havia falado anteriormente. Porque o sábado, na verdade, foi instituído lá na criação. Logo depois que Deus criou todas as coisas, estabeleceu o casamento, então Deus criou o sábado. É o dia para o homem descansar. E o homem se recusa a descansar nesse dia. O mundo inteiro. Você vai ver aí o número de padarias que param no dia de sábado e que não fazem pão. Gente, se falar isso, tem gente que acha isto um absurdo. E veja, no dia 25 de dezembro, no meu bairro, as padarias pararam. Não tinha pão para comprar. Todos encontraram o seu próprio motivo, no seu intelecto, no seu conhecimento, para adorar o Criador neste dia e não fazer pão. Beleza. Deus recebeu isto com agrado? Eu entendo que não. Existiria uma forma dele receber com agrado? Creio que sim. Se as pessoas tivessem o hábito de no sábado parar tudo por obediência a ele,
ele então se agradaria daquele que fez além do que ele pediu. E chegou nesse dia 25 de dezembro, parou também. Aí sim. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus Cristo falando: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Parece que a pessoa lê e parece que não entende. Está claro, escrito de forma explícita. Para católicos, evangélicos, protestantes, e seja lá mais quem quiser ler a Bíblia, ateu, qualquer um que lê, está lá escrito. Ninguém pode dizer que não está. E o que é exceder a justiça dos escribas e fariseus? Significa, assim, que aquele que ensina, aquele que fala a respeito do mandamento de Deus, o pratique antes de ensinar. Esse que está falando aqui com vocês, observa o dia do sábado. Observa. De um pôr do sol ao outro, eu paro o meu trabalho e busco descansar. Busco descansar. Ah, significa que eu vou ficar mobilizado, parado? Não, não é isso não. Há um monte de coisas para fazer no sábado, eu só não faço trabalho para mim, para eu ganhar dinheiro. Mas se tiver uma obra de evangelismo para fazer, eu vou fazer. Se alguém me pedir uma oração, vou orar por ela. Se alguém me pedir uma ajuda, e que não seja trabalho, vou estar lá para ajudar. Uma necessidade, sei lá, já comprei comida para a pessoa que de repente está com fome. No dia do sábado. Não me sinto culpado por isso. Já ajudei muitas situações de pessoas que precisaram da minha ajuda no dia de sábado e eu ajudei. Mas eu não estava trabalhando. Porque a palavra de Deus diz: 6 dias trabalharás e fará a tua obra. O 7º dia, nele você não faz nenhuma obra. Então eu não faço obra. Para mim, meu trabalho do dia a dia, não faço. Eu busco não fazer. Mas até no meu trabalho pode existir alguma situação onde eu tenha que fazer alguma coisa. Alguma coisa que eu não planejei, alguma coisa que ninguém planejou. E já aconteceu. Eu que trabalho com desenvolvimento de sistemas, e existem empresas que trabalham usando o meu sistema, já aconteceu de situação da empresa parar porque deu um problema no sistema. Mas a empresa está funcionando. A empresa precisa estar ativa. João Carlos, o sistema parou. Muito bem. Tem certeza? Não tem jeito, não. É certo. O empresário foi me buscar na porta de casa. Em pânico, porque eu estava dormindo. E ele foi lá me buscar em pânico. Precisa fazer alguma coisa. Falei, perfeito, vamos lá. E enquanto eu fui clamando, né? Oh, meu Deus, o senhor sabe, não é plano meu. Estou indo para lá, vou atender uma necessidade que é uma questão de força maior. Eu entendo assim. Eu cheguei na empresa do homem, e aí o funcionário que era o gerente dele disse que estava tudo bem. Estava tudo bem.
Ué, mas quando eu saí daqui não estava funcionando. Mas eu não sei o que aconteceu, mas voltou a funcionar, está funcionando normal agora. Eu não tive que trabalhar não, ele pegou e me deixou, eu peguei e fui embora. Nem dei a ele o trabalho de me levar de volta para casa, né? Apesar de eu ter ido com ele, né? Voltei para casa. A pessoa precisa de ter discernimento do mandamento. É mandamento de Deus. Já tem católico entendendo isso. O padre Fábio de Mello botou um vídeo na internet dizendo: o dia do descanso é o dia do sábado. Não é domingo. E nem outro dia qualquer da semana. É o sábado. É o 7º dia. Você tem dias na semana que te dão claramente a informação de que o sábado é o 7º dia. Segunda-feira, 2º dia. Terça-feira, 3º dia. Quarta-feira, 4º dia. Quinta-feira, 5º dia. Sexta-feira, 6º dia. E o que vem depois do 6º dia? 7º dia. Por acaso tem o nome de sábado, parece que não é à toa. Porque sábado significa Shabá, ou descanso, né? E não fui eu que coloquei o nome no dia do sábado para ser descanso. Nem foi você, não é? Quando nós chegamos aqui já estava aí, né? E já está aí, ó, há muito tempo. Então você vê que, assim como o Natal é uma data que mostra ao mundo que nós temos um Salvador e que aquele que se perder vai se perder simplesmente por não querer se entregar a esse Salvador, nós temos no mundo referências claras que nos dão a certeza de que o sábado é o 7º dia. Que este dia Deus pediu que nós separássemos. Só não faz quem não quer. Quem não quer se render a Deus. Quem não quer se render, na verdade, não veio para a luz, que é Jesus. Porque aquele que quer fazer boa obra, vem para a luz. Porque na luz será revelado que as suas obras são boas. E a palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, diz o quê? Aquele que não vem para a luz está nas trevas. E não vem para a luz para não mostrar as suas obras, porque as suas obras são más. Longe de mim o propósito de acusar qualquer um que esteja assistindo esse vídeo. Longe de mim. O propósito é falar aquilo que eu estou falando, para que você pegue essas informações e analise. Que você pegue as Escrituras Sagradas e analise. Eu não sou seu mestre. Longe de mim estar querendo ser. Mas eu quero ser uma voz de alerta. No meio do monte de coisas que você sabe. Que você pegue essas informações e as analise. Pegue as Escrituras e as analise. E põe em prática na sua vida se você vê que precisa colocar. Por acaso eu falei? Por acaso eu falei. Mas o que importa é o que eu estou falando? Não. O que importa é o que está registrado nas Escrituras. É o que está escrito nas Escrituras Sagradas que você deve observar, e não o que eu estou falando. Talvez você observando as Escrituras Sagradas, você vai chegar a um entendimento melhor que o meu.
Agora você precisa de ir lá e conhecer isto, a pensar sobre isso. Não adianta querer servir a Deus do jeito da gente. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Estas palavras são palavras do Senhor Jesus Cristo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Natal é preceito de quem? De Deus ou é de homem? Você parou no dia do Natal? No dia 25 de dezembro você parou com suas atividades para comemorar esse dia? Você tinha o propósito de agradar a Deus? Se você é uma pessoa que não observa o mandamento de Deus e separar um sábado que Ele pediu para guardar e você não guarda, saiba que quando você separou o dia 25 de dezembro, Deus não atentou para a sua oferta. Não atentou. Não atentou. A sua oferta foi, na verdade, um aborrecimento para Deus. E se você disser que você parou tudo para dar atenção à sua família, porque é o dia da família, ei, eu quero te falar uma coisa. Quem instituiu a família foi Deus. Quem te deu a tua mulher, o teu marido, os teus filhos, o teu pai, a tua mãe e todas as pessoas que você considera sua família, foi Deus. Se Ele não tivesse te dado, você não teria nada. Portanto, Deus está acima de absolutamente tudo o que você tem. Porque nada do que você tem é teu. Você não vai sair daqui desta vida levando qualquer das coisas que você lutou para ter. Você luta para ter e deve lutar. É a nossa parte nessa vida, trabalhar, fazer acontecer, é a nossa parte, é assim mesmo que tem que viver, não tem outra forma de viver. Agora, não pode valorizar a criatura mais do que o Criador. Está escrito na palavra isso. Você conhece a palavra? Está escrito isso lá. Amaram a criatura mais do que o Criador. Então, você parou por causa da família? Beleza. Então, no sábado, que é o dia para você parar, a pedido de Deus, você desobedece e não para. Mas, porque no dia 25 de dezembro, você parou por causa da família, aí você está justificado, né? Tá, não? Deus não se agradou dessa sua oferta. 25 de dezembro pode ser muito bem um dia de muito evangelismo. Um dia de dizer ao mundo, temos um Salvador. Um dia para dizer ao mundo, nós comemoramos o dia em que o nosso Salvador nasceu nesta terra. Mas lembremos sempre que quanto mais nós dissermos temos um Salvador, mais perfeita deve ser a nossa obra. Quanto mais nós dizemos que temos um Deus que entregou o seu Filho por nós, mas nós temos que observar o que esse Deus nos fala. Mas você tem que observar os mandamentos de Deus, porque para entrar no reino dos céus,
é condição absolutamente irrevogável. É que se obedeça aos mandamentos de Deus. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7. Eu vou dizer o verso para você pesquisar. Está escrito: porque este é o amor de Deus, que se guarde os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você sabe quem deixou isso escrito para nós? João. Sabe quem era João? Sabe quem foi João? João, na ceia, estava lá deitadinho no peito do Senhor Jesus Cristo. Foi para João que o Senhor respondeu quem é que iria traí-lo. Foi João que Deus preservou a vida para dar a revelação, para passar o livro do Apocalipse para ele. Foi João que, pela tradição, pelas coisas que nós sabemos historicamente, foi João que Deus preservou até o fim, não deixou que ninguém o matasse, porque Deus tinha um propósito maior para ele. Foi esse João que disse isso, porque este é o amor de Deus. Que se guarde os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Um dia teve um homem que perguntou ao Senhor Jesus Cristo: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Se queres entrar na vida, guarde os mandamentos, o Senhor respondeu para ele. Tem que guardar os mandamentos, Senhor? Tem. Quais? Aí o Senhor respondeu para ele: honra teu pai e tua mãe. Não mate, não adultere. Os mandamentos. O Senhor falou para ele. Ele falou: ah, Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Então te falta uma coisa. Vai lá, venda os teus bens, dê aos pobres e me siga. E você vai ter um tesouro no céu. Aí ele cumpriria os 4 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Ele tinha o dinheiro como Deus na vida dele. Não te curvarás diante de imagens de escultura. Não será a elas. Ele tinha uma idolatria lá, que era o dinheiro. Não fale o nome do seu Deus em vão. Certamente ele devia falar que acreditava em Deus, né? E que tendo a ideia de que tinha que guardar os mandamentos, né? Ele diz que fazia aquilo desde a mocidade. Então certamente ele devia, de repente, num momento ou no outro, falar o nome de Deus, mas como o dinheiro era para ele a coisa mais importante, então ele estava até falando o nome de Deus em vão. Se ele guardava o sábado, pode ser que não, né? Tanto trabalho, tantas coisas para fazer, tantas propriedades, talvez ele não conseguisse observar o sábado como um dia de descanso para ele. Mas se ele fosse, vendesse todos os seus bens e desse aos pobres e seguisse o Senhor Jesus Cristo, ele ia cumprir todos os 4 mandamentos de uma vez só. E ele teria então um tesouro no céu. Ficou escrito para nós. Não adianta observar este ou aquele mandamento que eu acho importante observar. Não adianta.
ou que o mundo aí anda falando um monte de coisa, deixa o sábado de lado. A palavra de Deus diz assim: aquele que guarda toda a lei, tropeça num só ponto, tornou-se transgressor de toda a lei. Porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Aquele que disse, lembra do dia do sábado, também disse, não terás outros deuses diante de mim. Aquele que disse, não te curves diante de uma imagem de escultura, não faça para ti imagem de escultura e não se encurve a ela, também disse, não cobiçarás. A lei veio da boca do mesmo Deus. Todos os mandamentos precisam ser observados, um a um. Esse é o princípio básico. Depois tem uma série de outras coisas que nós precisamos de considerar. Mas se a gente não observa esses 10 primeiros mandamentos, o restante não adianta nós querermos fazer. A base da lei de Deus é a observância dos mandamentos. E esta lei tem base em 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais escultura, não falarás o nome do teu Deus em vão, e lembra o dia de sábado. Estes 4 mandamentos têm um outro mandamento que é a base dele. E qual é esse mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E do 5º mandamento para diante, que é honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás. Esses mandamentos têm como base um outro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que bem farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Então, entenda de uma vez por todas, pelas Escrituras Sagradas. Não existe nenhum problema, você separar o dia 25 de dezembro como um dia de adoração e louvor a Deus, porque comemoramos a data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ainda que não seja aquela data. Não existe nenhum problema você parar esse dia e comemorar. Agora, antes disso, observe os mandamentos de Deus. Porque, caso contrário, você pode estar até separando esse dia. Mas não é plano de Deus este dia ser observado. Porque se fosse, estaria nas Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus Cristo nasceu no dia tal, para nós comemorarmos aquele dia. Mas nós queremos comemorar? Não tem problema. Mas não pense que estamos fazendo uma obra para agradar a Deus, se nós não observarmos os mandamentos dele primeiro. Primeiro nós observamos os mandamentos de Deus, todos eles, inclusive o Santo Sábado, o dia de descanso que Deus estabeleceu para mim, para você e para todo ser humano, para todo homem sobre a face da terra. Porque o sábado foi criado por nossa causa. Deus criou o 7º dia por nossa causa. Ele já tinha preparado tudo, ele já tinha feito tudo, ele já tinha criado todas as coisas, inclusive instituído o casamento. Aí ele criou mais um dia, e ele ainda nos deu exemplo, ele mesmo foi lá e descansou nesse dia. Então, quando você parar no dia 25 de dezembro, para descansar, para comemorar, para estar com a família, seja lá o que for, se lembre que há um mandamento para ser observado. E que nesse dia você deve parar literalmente. Claro que você tem que ter respeito à vida. A misericórdia tem que ser exercida.
Claro que se alguém precisar da sua ajuda, você tem que ir lá ajudar. Agora, o teu trabalho cotidiano, você deixa ele de lado no sábado. Se você é um médico, lembre-se que neste dia você tem compromisso com a vida também, da mesma maneira que nos outros dias você tem. E se você for requisitado, você deve ir lá. Por acaso, você dá suporte para que a vida exista. Deus te deu esta condição, te estabeleceu para isso. Então, se nos outros dias você se importa com a vida que é dele, de Deus, ele que deu para nós, se nos outros dias você se importa, mais ainda no sábado você tem que se importar. Porque a misericórdia triunfa no juízo. A misericórdia, a compaixão pelas pessoas, o respeito à vida, de extrema importância para Deus. Por causa disso, ele enviou o seu Filho para dar a sua vida aqui por nós. Só para você ter o nível de importância que Deus dá à vida do ser humano. Então, se tem um ser humano precisando de ajuda, você deve ir lá ajudar. Ah, você é bombeiro, se você tem uma atividade que de alguma forma ela precisa estar lá sendo exercida, você deve ir lá e exercer. Entende? Você não pode parar. Você não pode justificar. Você não pode justificar. Ah, porque é sábado. Você não pode justificar. Você não pode dizer, ah, porque é sábado, eu não vou trabalhar. É estupidez. Para respeitar a vida, preservar a vida, quer seja sua própria, de outra pessoa, de um filho, seja de quem for. E se for requisitar de você algum tipo de trabalho, o seu descanso acabou ali, filho. Você vai ter que ir lá e fazer o trabalho para preservar aquela vida. De alguma forma, aliviar o sofrimento também. Precisa ser feito. Então ninguém tem essa desculpa, sabe? É que nem a padaria que parou no Natal, como eu falei, a padaria parou. Simplesmente não tinha pão lá para comprar. Se as pessoas dependessem de pão para comer, se não tivesse outra alternativa, ia ficar todo mundo com fome. Então você vê que uma padaria também pode parar num dia de sábado. Compra pão no dia anterior para você dar uma esquentadinha lá no forno e come. Não precisa de ir lá na padaria comprar pão, não. A padaria pode parar. A padaria pode parar, o açougue pode fechar, o supermercado pode fechar. Tudo no dia de sábado. Não tem necessidade nenhuma de estar aberto. Todos respeitando o mandamento do Senhor. Por quê? No domingo não fecha? A maior parte das padarias fecham no domingo. Supermercado não tem um aberto. Todos fechados. Ninguém morre por causa disso. Agora o hospital pode estar fechado? Não, ninguém marca dia para poder, de repente, precisar de uma necessidade, né? Um acidente, sei lá. Razões das mais diversas, nem vem aqui o caso levantar. O bombeiro, apagador de incêndio, ele pode falar, não, nesse dia eu não saio para trabalhar de jeito nenhum? Claro que não pode. Claro que não pode. O motorista de ônibus, ele pode dizer isso? Depende de como se enxerga o resto das coisas, né? Que se todos parassem nesse dia, ele poderia parar também. Talvez ficar circulando por uma necessidade, de repente, de levar alguém ao médico, de fazer uma coisa, talvez os ônibus precisassem ficar circulando. E se fosse por este motivo, e não fosse para ganhar dinheiro, mesmo que se ganhasse dinheiro, eu não precisava de parar de cobrar a passagem, não. Mas a necessidade de repente, levar uma vida para um hospital, ia ser perfeitamente diante de Deus justificado.
que aquele que pague a passagem para ir. Nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Nosso Deus é um Deus sóbrio. Nosso Deus é um Deus justo, por fim. Sobriedade, equilíbrio, tudo tem a ver com justiça. E nosso Deus, com certeza absoluta, é um Deus de justiça. E Ele vê o coração de cada um, o propósito daquela ação. É isto que Ele julga. Ele não julga a aparência exterior. Deus julga o que há no seu coração. E Ele saberia a razão, ou melhor, Ele sabe a razão pela qual você faz todas as coisas que você faz. E se no seu coração estivesse entendido, fiz isso porque precisava preservar uma vida, ou fiz isso na prevenção da necessidade de preservar uma vida, com certeza o nosso Deus ia te agradar. De mim, de você, Ele vai se agradar. Vai. Ele enviou o seu Filho por nós. Ele enviou o seu Filho por nós. Então, assim, existe alguma atitude maior do que esta em favor da nossa vida? Claro que não existe. Então Ele se importaria se nós tomássemos no dia de sábado ações para preservar a vida? Mas é claro que não. É estupidez de qualquer um que diz que o sábado não pode parar. Pode parar. O mundo inteiro pode parar no dia de sábado, considerando esses pontos que eu estou falando. Da mesma maneira que no domingo se para. Você vai trabalhar no domingo? Não, eu fico em casa. Pois é. Isso é mais uma prova. No domingo você está justificado, está em casa. Você está justificado para você. Para Deus, não. Para Deus você está parando de trabalhar com pirraça e desobediência. Porque Ele disse, para no sábado. Você diz, não, eu vou parar no domingo. Beleza, para no domingo. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Mas todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E parar no domingo pode ser conveniente para você, mas não é lícito. Deus não se agrada. Sua vida eterna está em perigo. Por quê? Porque só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Está escrito. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Então você tenha em mente isto. Aí ele acrescenta, né? Para ficar cabal, para ficar assim, absolutamente, sem você poder questionar absolutamente nada, sem eu poder questionar absolutamente nada. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E eu lhes direi abertamente, disse o Senhor, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, vós que praticais o desequilíbrio. Iniquidade, vós que praticais a injustiça. Iniquidade, vós que trabalhais, que tem vivido com desigualdade, injustiça. Apartai-vos de mim. Quem não obedece os mandamentos de Deus, todos eles, inclusive o Santo Sábado, pratica isto: iniquidade, desobediência, injustiça. Não pratica a justiça segundo Deus, pratica a justiça segundo o seu próprio coração. E a nossa justiça diante de Deus são como os trapos de imundícia. Nós não podemos servir a Deus do nosso jeito, nós devemos servir a Deus do jeito que Ele quer ser servido. É Ele quem estabelece como que devem as coisas acontecer. Não somos nós que estabelecemos. Se nós quisermos estar com Ele, é assim que tem que ser. Pense num filho seu, e que de repente faça um monte de coisas que te desagradam. Mas, de repente, no dia próprio,
do seu aniversário. Não precisa ser um caso como 25 de dezembro, que não é o dia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer que seja o seu dia do seu aniversário. Esse filho vai, se lembra de você e chega lá e diz: pai, te amo, te amo, te amo. E você se lembra de todas aquelas coisas chatas que ele tem feito, a desobediência, o jeito de agir, que não tem nada a ver com as coisas que você ensinou para ele. No dia que ele chegar lá com aquela ideia de comemorar seu aniversário e de fazer festa, no seu coração, você não vai estar aceitando ele 100%. Porque você sabe que no dia seguinte, depois da festa do seu aniversário, ele vai voltar à antiga vida de fazer aquelas coisas enjoadas, aquelas coisas erradas que você não suporta. É assim que o ser humano se comporta ao separar qualquer dia para agradar a Deus, seja 25 de dezembro ou qualquer dia. Você quer oferecer a Deus aquilo que Deus não quer que você oferte. Antes, Ele gostaria que você fizesse do jeito que Ele quer. Aí depois, quando você comemorar seu aniversário, beleza, agora sim. Esse é um filho amado, tá vendo? Faz tudo o que me agrada e ainda faz mais isso do que eu não pedi. Caso contrário, nós não estaremos agradando a Deus, separando dia 25 de dezembro, para relevar a importância de um dia o Senhor Jesus Cristo ter nascido aqui. São entendimentos. É um entendimento meu. É meu. Meu entendimento. Digo mais, serve para mim. Serve para eu tocar a minha vida. Eu toco a minha vida assim. Com esse raciocínio. Você se identificou com o meu raciocínio? Ótimo. Não se identificou? Não tem problema. Mas em qualquer das hipóteses, eu te diria uma coisa importante. Analise as coisas que eu estou te falando, estudando as Escrituras Sagradas. A sua vida, a sua salvação depende da sua atitude, não depende da minha. E depois, você precisa expor aquilo que você pensa também, para que as pessoas possam pegar aquilo que eu estou falando, aquilo que você está falando, somar e tomar uma atitude em direção ao reino dos céus. Mesmo que a conclusão que você tenha chegado seja diferente da minha. Você precisa falar. Para que as pessoas tenham a condição de analisar. Fica inteiramente ao seu critério dar crédito ao que eu estou falando ou não. Porque eu não estou dizendo que eu estou aqui ensinando qualquer coisa. O meu propósito aqui é dizer para você o que eu tenho aprendido. Externar para você aquilo que eu tenho entendido. Para que, se estou certo naquilo que eu entendo, você também possa vir a estar certo. E se eu estiver errado, que você também, ao fazer a mesma coisa que eu estou fazendo, externando o que você pensa, eu possa me ajudar a compreender melhor as coisas que eu ainda não entendi. Que Deus nos abençoe. A mim e a você. E que nós saibamos fazer uma boa obra diante de Deus. E que essa obra seja por Ele aprovada, por Deus aprovada. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.